Boa tarde a todos. É com toda alegria e satisfação que a gente se reúne nesse domingo à tarde, né? No último domingo do mês, para aprender e abrir as nossas mentes aos ensinamentos do Mestre. Eu passo a palavra, então, para a Elza, que fará a prece inicial, e a seguir a dona Marlene fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Bem-vindos. Ok. Boa tarde para todos. E nada na vida é por acaso. E hoje, agora no final da tarde, fui procurar um texto sobre amor e comecei a ler o texto da Louise Hay. E o nosso grupo tem a intenção realmente do amor para o planeta, o amor para as pessoas, para a gente irradiar tranquilidade e paz. E assim vamos pedir a permissão dos nossos amigos da espiritualidade, para que todos aqui estejam, né, com os corações abertos, para que a gente possa fazer os nossos estudos e as nossas trocas de informações. Então, eu vou ler esse texto da Louise Hay. Sou digno de amor. Você não precisa se esforçar para receber amor, da mesma forma que não precisa se esforçar para conquistar o direito de respirar. O direito de respirar é seu, desde que você existe. O direito de ser amado também é seu, pelo simples fato de você existir. Isso tudo o que você precisa saber sobre o amor. Você, acima de tudo, é digno de seu próprio amor. Não permita que as opiniões negativas de seus pais ou da sociedade, os preconceitos e julgamentos o façam crer que não é bastante bom. Sua realidade é que você é digno de amor. Aceite-se como é e tenha certeza disso. Se estiver ciente dessa verdade, descobrirá que as pessoas agora o estão tratando como alguém muito merecedor de amor. E com esse carinho de amor que a gente recebe a Marlene, para ela fazer a leitura do nosso texto de Palavras de Vida Eterna. Só precisa abrir o microfone, Marlene. Obrigada pela acolhida. E vamos à lição. Teste. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Dá para ouvir ou preciso chegar mais perto? Dá sim. Mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. A exortação de Cristo ao obsidiado, restituído ao próprio equilíbrio, dá que pensar. Jesus, inicialmente, não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria de que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro para revelar nos familiares os benefícios de que se fizera depositário, ante a providência divina. Indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Isso porque anunciar princípios superiores, através da aplicação prática à renovação e ao aperfeiçoamento de que nos impõe, diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas, é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los com êxito em plano mais vasto e mais elevado. A indicação não deixa dúvidas. Já nos aproximamos de Cristo, assimilando-lhes as mensagens de vida eterna. Procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo, primeiramente aos nossos, pois aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias.
se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados, quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor, junto da humanidade nossa familiar, junto da humanidade, nossa família maior. O que eu entendi desta lição é que quando a gente recebe uma graça, quando a gente recebe como se fosse um milagre, né? Uma palavra, quando a gente percebe a palavra, antes da gente sair apregoando aos quatro cantos do mundo, olha, eu consegui, olha, a gente tem que primeiro divulgar essa palavra àqueles que vivem do nosso lado, né? A nossa família, porque a maior caridade é feita com as pessoas da nossa casa. Então, não adianta a gente querer fazer caridade com o vizinho, com o cara da rua de baixo, se com as pessoas da nossa casa a gente trata aos trancos e barrancos. Então, no meu entender, e no que entendi da lição, é isso, a caridade maior que a gente paga o que a gente recebe, é transmitindo esses ensinamentos e essas palavras às pessoas ao nosso redor, às pessoas de dentro da nossa família, de dentro da nossa casa. É isso. Obrigada, dona Marlene. Quem mais se habilita a comentar sobre esse texto de Marcos, aí, do Evangelho de Marcos? Por isso que se chama o teste, né? É. Haja teste. Haja teste. É muito fácil você ultrapassar e vencer o teste lá fora, né? Mas o teste familiar, gente, tem que ser mocinha, né? Tem que ser mocinha. Se não for mocinho, não consegue. Então, quando a gente já começa a usar saltinho alto, passar batonzinho, aí já consegue. É fácil. Porque aí você compreende, né? O que você está fazendo na família. Qual é o teu papel, né? O importante é isso, gente. É qual é o meu papel na família, né? Que papel estou vivenciando nesta encarnação? Para que Jesus me colocou aqui? Qual é a minha função? O que eu estou fazendo com o que eu sou neste meio? Eu tenho uma amiga muito amada, muito querida, que está no plano espiritual já, a Odila. Ela dizia assim para mim: Carmen, nunca se esqueça, família é acerto de contas. Você não acerta contas bancárias assim, do jeito que você quer. Você acerta do jeito que você pode, não do jeito que você quer. Então, você gostaria de ir lá no banco, acertar toda a tua conta bancária de uma vez só. Aí você ia falar assim, ufa, me livrei de uma. Mas não dá, né? Então, você vai pagando, você chega lá no gerente e fala assim, ó tio, eu vou pagando conforme eu posso, eu vou acertando minha conta, tá bom? Todo mês eu tiro um bocadinho lá e cubro lá minha dívida. Então, é assim que funciona. Quando a gente reencarnou, a gente foi lá procurar o gerente, né? E disse assim, olha, tio, eu vou fazer o melhor, né? Eu vou tirar um pouquinho da minha conta e vou pôr nessa outra aqui, porque é a que eu estou devendo, né? Então, na minha contabilidade espiritual, eu vou sair do vermelho, vou entrar no azul, mas com restrições, né? Há controvérsias que eu vou continuar no azul, se eu vou fazer o possível para continuar e chegar no final da conta, né? No azul. É para pensar.
Esse é o nosso testemunho. Essa é a nossa tarefa, é o nosso teste. Eu falo que a gente tem que ter educação financeira para poder lidar com o dinheiro. E a gente tem que ter educação espiritual para nós podermos lidar com as habilidades de gastar só o que eu posso. Porque senão eu não dou conta. Né? Gastar energeticamente, que eu falo, não gastar o dinheiro, é gastar as minhas possibilidades emocionais. Eu só posso gastar X das minhas habilidades emocionais. Se eu for pagar esse mês aqui, vai sobrar mais um pouquinho, eu vou lá e pago mais um bocadinho. Eu pago X e Y. Aí eu fico com dor na coluna, dor nas pernas, eu fico com problema de hérnia de disco, eu arrasto a perna. O que você tem, Carmen? Ixi, gastei mais do que eu podia. Sério? Você não aprendeu a lidar com o dinheiro? Não, ainda não. Mais ou menos. Então, são as nossas habilidades emocionais, né? Que a gente tem que aprender a usá-las de uma forma não comprometedora, mas de uma forma objetiva, não subjetiva, para que nós possamos dar conta do papel que nós viemos fazer na Terra. E chega de teste, pelo amor de Deus. Obrigada, dona Carmen. Realmente as lições aqui deixam muito a refletir, né? E, no fundo, ele coloca aqui que todo o nosso conhecimento, quando a palavra de Deus cai dentro de nós, né? Se a gente já assimilou o significado do Evangelho, do que o Cristo nos trouxe, que a gente tem que pôr em prática inicialmente com o próximo mais próximo. E, geralmente, o nosso próximo mais próximo é a família, né? É aí que você vai ter que colocar seu conhecimento em prática, tentar praticar sua paciência, a sua habilidade de amar, a sua habilidade de ter tolerância, né? Então, tudo pelo exemplo, porque dentro do seio do lar é onde as pessoas, aparentemente ou teoricamente, nos conhecem melhor, porque é onde a gente se apresenta de forma mais clara, né? Geralmente a gente é o que é dentro do lar, né? Não tem como. E dessa forma, quando a gente vai assimilando esses conhecimentos em relação aos ensinamentos de Jesus, é o primeiro lugar que a gente tem que colocar em prática. E não adianta só palavras, né, gente? É o exemplo. Por isso que ele coloca assim, pelo idioma do exemplo. Então, a melhor forma que eu tenho de mostrar para meus filhos, minha família, de que está havendo uma modificação dentro do meu eu interior, é a forma como eu me posto dia a dia, né? Dentro das dificuldades que eu tinha, das minhas não virtudes, e essa minha ação de melhorar, de fazer diferente, porque agora eu conheço Cristo, agora eu compreendo o ensinamento de Cristo. E é extremamente difícil, né? Por isso que a dona Carmen falou, né? É um teste a toda prova. Porque é extremamente difícil, às vezes, você pôr em prática dentro do seu lar. Às vezes você tem até uma facilidade de fazer lá fora, né? E dentro do lar você vai deixando de cantinho. Depois eu vejo isso aqui dentro do lar. É sempre maravilhosa, né? As pontuações do Emmanuel, nesse livro de Palavras Eternas. Eu passo a palavra aí para vocês. Tem alguém na fila? Não, Elza, pode falar. Eu fui procurar lá em Marcos para tentar entender esse texto, e aí eu achei tão interessante, porque ele explica que tinha um homem lá no sepulcro, e ele estava gritando, ele ficava rebelde, se machucava, gritava, e ninguém conseguia dominar, né? Então prendiam as mãos dele, os pés, e daqui a pouco ele estava de novo, do mesmo jeito. E aí Jesus passa, né? E vem até ele, e aí Jesus percebe que era um espírito impuro que estava dominando ele. E tinha muitos, tinha uma legião, na realidade. E aí a legião que estava lá pediu para Jesus permanecer naquele local, para não que eles continuassem ali, entendeu?
sabia que Jesus ia fazer alguma coisa, né? Então, eles suplicam para Jesus que eles querem ficar naquele local. E aí eles veem uma pastagem assim com os porcos, e aí eles pedem para que eles vão para os porcos, entendeu? Para não ser eliminados, para irem para lá. E aí Jesus permite isso. Então, uma boa parte deles sai, né, da onde está atormentando e vai para os porcos. E 2.000 saíram correndo, foram para o mar e se afogaram. E aí, depois, quem viu aquilo, né, na cidade comentou, e aí eles veem esse homem, né, que estava violento lá já, no bom juízo, bem vestido, arrumadinho, tudo. E aí esse homem chega para Jesus e pede para Jesus levá-lo, me leva junto com o Senhor, né? E aí Jesus fala, não, eu vou te pedir um favor, volte para sua casa e conte tudo o que aconteceu e passe para sua casa tudo que você sente, né? Tudo que você quer transmitir. E aí depois disso ele transmite para as 10 cidades, né, que tinham lá na região. Eu achei interessante, né? Porque muitas vezes a gente pega o trecho, mas a gente, como foi contado naquela época essa história, não é? Então era isso que eu queria passar para vocês. Ok. Obrigada, Elsa. Ele começa realmente a primeira frase, né, da lição falando do obsidiado mesmo, a exortação do obsidiado. E é essa lição mesmo dos porcos, né? Que inclusive os donos dos porcos ficam revoltados com Jesus, porque eles tiveram um prejuízo enorme, né? Que os porcos se atiraram. E é essa lição mesmo, retornar ao lar para mostrar o seu exemplo, a sua vivência, né? Obrigada, Elsa. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Marileia, Suzy? Roberto? Oi. O fato da Elsa ter trazido o restante, né, da parte do Evangelho, né, a respeito de um ser humano sob processo de obsessão, né, enquanto a Elsa estava explicando, me veio uma coisa que você falou do exemplo, né, que Jesus sempre dizia quando ele curava, né, vá e não peques mais, né? O não pecar mais seria você tentar caminhar na retidão, né? E aí eu estava pensando assim, em relação aos aqueles que se encontram sob obsessão, né? Porque a gente nunca está sob obsessão porque nós somos inocentes, né? Sempre a obsessão ocorre porque em algum momento aqueles que estão produzindo obsessão têm algum atrito conosco. E, de alguma forma, nós baixamos a nossa guarda e nos permitimos ser envolvidos por essa obsessão, né? Aí, os grandes transtornos, né? Às vezes, quase que imperceptíveis, né? Do nosso dia a dia, né? Desde aquela obsessão mais leve, até aquela obsessão moderada, até aquela obsessão mais acentuada, e que na qual, de alguma forma, nós permitimos isso, porque nós nos sintonizamos mentalmente com estes. Nós ficamos invigilantes, nós trouxemos à tona paisagens do passado, como disse a dona Carmen. Cheguei ao grande gerente lá do processo reencarnatório e disse, olha, eu vou pagar a minha conta, né? Mas eu vou pagar a minha conta dentro daquilo que me é possível, um pouquinho de cada vez, né? E aí, num determinado momento, como o véu do esquecimento se abate sobre nós, né? Nós acabamos ficando invigilantes. E ao ficarmos invigilantes, né,
nós nos permitimos essas atrações e nos permitimos fazer e tomar atitudes ao nosso próximo mais próximo, que é dentro do lar, talvez tornando o lar mais pesado, tornando o lar mais difícil, tornando o lar mais beligerante, mais cheio de guerra íntima, né? E aí a gente acaba não percebendo que o grande teste, como disse a dona Carmen, é a gente ter esse equilíbrio de exemplificar as nossas mudanças, porque hoje nós não somos mais o que nós fomos no passado, né? E tentar, através do exemplo, demonstrar que nós mudamos. Porque somente palavras não vão ajudar. É a exemplificação daquilo que nós somos. Como diz a dona Carmen, ela já disse várias vezes, em várias reuniões do Cantinho, e é algo que eu sempre procuro me lembrar. Quem sou eu hoje? Hoje eu sou o Roberto. Eu estou em 2023, no século XXI, e hoje eu sou o Roberto. Eu não sou mais aquele que ergueu a espada no passado, eu não sou aquele que eventualmente não tinha moral, eu não sou aquele que prejudicava os outros. Talvez outros que estejam na vida extracorpórea, ou outros que eu encontre pelo caminho na vida encarnada, por causa da lei de atração e reação dos espíritos pelas afinidades, às vezes não confiem em mim, mas eu mudei. Eu mudei. E o exemplo, o fato de eu ter mudado é que eu me encontro aqui, né? Nós todos nos encontramos aqui. E é o nosso exemplo dentro das nossas capacidades e das nossas dificuldades em de nos mantermos vigilantes e falarmos para nós mesmos: hoje eu sou eu, e eu vou fazer, como diz a dona Carmen, o melhor que eu possa, o melhor de mim. E aí você tem todas essas histórias, às vezes difíceis, às vezes extremamente belas, e às vezes algumas sem sucesso, né? Na qual uma mãe abraça um filho, né? Mesmo sabendo de todos os seus erros, mas através do exemplo tenta modificá-lo, né? Um irmão, uma irmã que, apesar das dificuldades, tenta demonstrar que eles estão naquele momento como irmãos, que eles não são inimigos. Um marido e uma esposa que têm dificuldades de relacionamento. A textura dessas histórias, o número de páginas dessas histórias é tão grande, né? E como disse a dona Carmen, eis aí o grande teste. E aí, a gente lembrar que a gente não pode se permitir sofrer obsessões de inteligências extracorpóreas e, fundamentalmente, não sofrer obsessões de nós mesmos. Porque quando nós nos abrimos, nos permitimos se sintonizar com situações do passado, ou até mesmo do presente, nós incorremos em erro. Mas como disse a Dora, e como colocou a Elza, com muita propriedade no texto que ela leu, o que nos transforma e o que nos dá força para realizar esse teste
é o amor. É o amor pelos que estão à nossa volta em casa, é o amor que estão à nossa volta no trabalho, é o amor por aqueles que nós convivemos nos trabalhos voluntários, é o amor que nós temos por aqueles que a gente não conhece e de alguma forma cruzam o nosso caminho. E, acima de tudo, o amor por nós mesmos. O auto-perdão. É isso, gente. É porque a Elzinha, com a colocação que ela colocou e a leitura belíssima da dona Marlene, me trouxeram isso de que a gente precisa ver dessa forma. Eu não sei se, pelo fato da minha família estar distante, né, e eu ter que ver algumas situações familiares à distância, e mesmo através da distância, estar junto, isso faz a gente refletir. Será que eu agiria de forma diferente se eu estivesse ali, junto com eles, bem pertinho, né? Como é que seria o meu exemplo, né? Como é que eu agiria? Então, como diz a Joana, é um texto robusto, que eu vou ficar refletindo o domingo todo e o restante da semana. Obrigado, gente, por me ouvir. Um beijo para todos. A paz do Cristo no coração de todos. Obrigada, Robert. A Suzy parece que quer falar alguma coisa, a Mari. Todos meio reflexivos, né? Estão pensando, Diana. Estão pensando, né? A gente fica pensando mesmo de que forma eu estou dentro do meu contexto familiar, né? De que forma eu tenho exercido o que Cristo me trouxe dentro do meu coração, e está depositando todo dia um pouquinho, né? Pois não, Suzy? Não, Luana, hoje eu não tenho nada para falar, não. Tranquilo. Tá ótimo. O que o Roberto falou agora há pouco, da família da distante, eu estou pensando assim, provavelmente, Roberto, você, ao seu redor aqui, você criou uma família. Você deve ter gente ao seu redor que representam bastante também, e que também está fazendo esse papel. Me passou isso pela cabeça, tá? Isso é uma verdade. Eu fui adotado por muitos. Eu tenho mães novas, eu tenho irmãs que eu tenho muito carinho, né? Eu tenho uma grande família que me adotou. E eu só tenho a agradecer a Deus todos os dias essas pessoas que Ele me permitiu encontrar neste momento da minha jornada, e que uma coisa é fato, pela presença deles, eu nunca me sinto sozinho. Obrigado, Elza, viu? Beijo. Roberto, a vida é assim. A gente se inunda daquilo que a gente doa. Você doa muito, Robert. Não tem como eu não te adotar, viu? É impossível, né? Então, a sua vida vai abundar daquilo que você abunda, sempre. E é isso aí. A gente acaba tendo um carinho enorme, um respeito enorme. Valeu, minha irmã, uma valeu. Consideração Valeu. enorme. E é assim, esse compartilhar maravilhoso, né, dona Carmen? E a gente está com as pessoas tentarem, e a gente está tentando doar o melhor da gente, né? Isso é maravilhoso demais. Isso é ser pleno. E Deus sempre nos coloca no lugar que precisamos estar, né? Sempre. Quando o Anselmo mudou de país, eu falei para ele assim, meu filho, onde Deus te colocar, dê flores, porque um dia a gente pode passar de novo pelo mesmo lugar, né? E se a gente plantar espinhos, a gente vai se espetar, né?
E plantando flores, e aí quando a gente voltar a caminhar pelos caminhos, a gente vai sentir o perfume, né? Vai ver o colorido delas e vai dizer, nossa, eu passei por aqui, né? Olha que coisa linda o que eu deixei, né? São os nossos rastros, né? A gente vai deixando por onde passamos, né? Ou perfumes coloridos, amores, alegrias, bons sentimentos, né? Ou não, depende, né? Então, eu falo sempre, gente, quando eu também saí de um país, né, e vim para o outro, e quando a gente fica pensando, né? Quem sabe se eu ficasse lá, eu não teria a oportunidade de fazer o que eu faço hoje, né? Então, com certeza, enquanto eu estou aí pelas ruas da vida, né? A minha família de lá fala assim, fomos jantar não sei onde, fomos ver o nascimento do Rio Ebro lá em Portugal, fomos, não sei... Eu falo, meu Deus, eu também fui ver o nascimento de alguém embaixo da ponte, mas está tudo certo. Então, Deus nos coloca onde nós precisamos, sempre. E é lá que a gente exerce o papel, né? Que nós precisamos para evoluir. Podemos ler, crianças? Podemos, Ana Carla. Então, é a 64 e a 65, né? É a 3 e a 4. 63 e 64. Isso mesmo. Muito bem. Então, vamos lá, com licença. O princípio vital reside num agente particular ou não é mais do que uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Gente, isso aqui é lindo demais, né? Porque nós somos princípio vital e somos, ao mesmo tempo, um efeito e uma causa, porque nós somos o resultado de um efeito. Estamos vivendo uma causa. Então, todas as vezes que nós reclamamos da vida, reclamamos de alguma situação que estamos vivendo, nós pensamos assim, né? Qual é a causa que me fez produzir este efeito? Eu poderia ter feito diferente, mas não pude, não sabia, não tinha condições. Então, agora, eu assumo esta causa, este efeito, e vou tentar melhorar de tal forma que amanhã, um dia, quando reencarnar, eu vou guardar na minha lembrança perispirítica este fato de que, se eu fizer alguma coisa, que é uma causa, eu vou gerar um efeito. Então, por exemplo, quando a gente tem uma vida extremamente material, isto é, eu estou ainda na sensação, eu não fui ainda para o sentimento, eu só estou no instinto, que eu acabei de sair e entrei na sensação. Eu vou dar mais valor a tudo aquilo que é humano e menos valor àquilo que é divino. Isto vai me gerar uma causa, um efeito, que a causa é exatamente essa, né? Eu não levar a sério o meu divino, eu dar mais razão, mais valor ao que é humano. Então, tudo isso vai me gerar realmente uma depressão, vai me gerar um desconforto físico, um desconforto material, porque eu não vou saber lidar com esta causa, porque eu não vou saber lidar com o efeito, porque eu não conheço ainda a causa, e se eu a conheço, eu a nego. Então, um dos conflitos maiores do ser humano é quando você nega
a causa que fez este efeito. Aí você diz, não fui eu, é encosto. É muito fácil, coitadinho dos espíritos desencarnados, que levam esse nome tão ridículo, né, que se chama encosto. Então, uma vez eu falei para uma colega nossa que o maior encosto da vida dela era o sofá. Ela precisava... ela sabe muito bem disso, ela lembra de vez em quando dessa minha frase maravilhosa. Quando eu falava para ela, minha filha, Carmen, mas eu estou com encosto. E está, assim, realmente. Se você tirar aquele sofá da tua sala, você vai ser livre. Você vai ter a maior liberdade que um ser humano pode ter, a dependência. Nós somos dependentes de alguma coisa e muitas vezes não sabemos ainda o que é. E a gente joga em cima desses pobres colegas nossos de trabalho, que trabalham, pobrezinhos, trabalham, e a gente não reconhece esse trabalho deles, né? E o chamamos de encosto, porque ainda não sabemos que nós mesmos produzimos esta palavra, né? Então, a gente tem um encosto que pode, esta é a verdade, né? Então, se você quer ter um encosto mais confortável, de um amigo espiritual mais brilhante, faça por merecer. Se transforme, trabalhe, ame profundamente, se admire, né? Nós somos a obra mais perfeita de Deus, né? Uma máquina maravilhosa, né? Quando a gente vê o cérebro funcionando, o coração funcionando, gente, coisa mais linda! Como é que pode, né? Olha que perfeição, que coisa mais maravilhosa. E ainda nós não cuidamos disso tudo, né? Porque nós ainda somos muito imperfeitos. Porque se nós soubéssemos, eu falo que um dos exames que eu mais amo fazer é o ecocardiograma, né? Eu sempre falo isso, que é quando você vê aquele fluxo sanguíneo, né? E chuque. Eu falo, gente, é vida! Estou viva, olha que maravilha, né? Coisa mais linda. E você vê aquele coração bombeando aquele sangue com tanta alegria, né? Como se ele falasse assim, vamos, minha filha, vamos junto, né? Isto é o efeito de uma causa que se chama reencarnação. Olha que lindo, né? É a reencarnação agindo em você, isso é vida, né? Hoje nós fomos lá no trabalho do SECA e nós tínhamos uma colega que estava grávida. O mês passado, ela dizia, ai, dona Carmen, o mês que vem, a senhora, já vamos saber se é menininho ou menininha, que eu já vou entrar no 5º mês, né? Gente, de repente, né? De como essa máquina, né? O útero, os ovários, a membrana daquela célula maravilhosa, né, que foi premiada, aquele espermatozoide maravilhoso que estava de oclinho, né, para perfurar aquela membrana maravilhosa, todo esse trabalho, né? Aí eu fiquei pensando que coisa maravilhosa, o que é a máquina humana. E por alguma razão, né, os 3 bebezinhos tiveram que voltar para a espiritualidade, a gente não sabe por quê, também nem vem ao caso. Mas, com certeza, é um efeito, né, de alguma causa que a gente desconhece, graças a Deus. Mas é só para a gente perceber, né, que cada vez que existe alguma coisa que foge à nossa compreensão, alguma razão tem, mas não importa que nós não compreendamos, isso se chama submissão a Deus, né? A gente se submete às suas leis e diz, olha, Senhor, eu não sei bem o porquê, né? Mas é assim, então tudo bem, vamos aceitar. E a 64, ele diz,
Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro? Sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo. Mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada. É, para vós, um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que todavia são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal. Em razão destas modificações, é a consequência do que dissemos. Quer dizer, tudo se volta para causa e efeito, né? Lei de ação e reação. E aí a gente para pensar, né? Se nós, seja lá qual for o limite que temos desta máquina maravilhosa, como nós estamos utilizando o nosso fluido vital. Isso é importantíssimo a gente pensar, hein, gente? Como nós utilizamos o nosso fluido vital. Ou usamos em excesso? Tomamos conta dele? Porque o fluido vital, eu costumo dizer que também é um filhinho de Deus que ele nos deu para que o utilizemos e o eduquemos e sejamos babás desse filhinho de Deus. O fluido vital é do universo, é de Deus, né? Então, precisamos aprender a utilizá-lo através dos nossos bons sentimentos, das nossas emoções tranquilas, equilibradas, para que possamos utilizá-lo da melhor forma possível. E, de preferência, fazer que nem um chicletinho, assim, né? Esticar mais um bocadinho, assim, ó. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Aí, quando tá chegando no fim, você fala, assopra. Vamos mais um pouquinho de fluido vital, que é para a gente poder cumprir com todas as regras do amor do Cristo que nós nos propusemos a cumprir aqui na Terra. Porque assim nós podemos, nessa esticadinha chicletosa do fluido vital, nós podemos ser mais úteis no planeta. Olha que coisa linda, né? Então, eu trago um fluido vital na minha mochila para viver 80 anos. De repente, eu posso viver 90. Eu estiquei chicletosamente para que eu possa utilizá-lo de uma forma amiga, divina, sendo útil para este planeta maravilhoso que Deus me permitiu voltar, né? Então, é uma arte você viver com ele e você poder usufruir deste fluido de uma forma correta, divina, e uma coisa que eu costumo dizer, gente, inteligente. O que vem primeiro, a inteligência ou a moral? Dizem os espíritos para Kardec. A inteligência, porque senão você não sabe que você é imoral. Olha que coisa linda. Então, se eu tenho ética moral, eu vou viver de uma forma ética, moral, e vou conseguir ter fluido vital, mais um pouquinho, para eu poder ser útil. E é isso, e chega de falar. Adoro falar. Falar do livro dos Espíritos, falar de Evangelho, gente, é tudo de bom, né?
É uma forma de você aumentar teu fluido vital, não é não? É verdade. Com certeza. Mais bonita do que você falar da doutrina dos espíritos maravilhosos, te traz fluido vital. E esse fluido vital, ele vai te dar coragem para o coração, ele vai te dar coragem para o cérebro, ele vai te dar coragem para os músculos, para as nossas articulações, né? Ele vai te dar alegria, ele vai te dar saúde mental. E é isso. E chega. Obrigada, dona Carmen. Que delícia, né? É um manjar, né? Ouvir a dona Carmen falar com tanta probidade assim, do Evangelho, com tanto amor, né? Segura a gente. Mexe aqui dentro, lá dentro. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Joana, vamos Oi. para as vibrações? Vamos, então, a hora quase. Depois dessa preparação todinha, né? Dessa energia boa, desse fluido vital que une todos nós, que nos torna vivos para exercer essa tarefa e esse teste, como foi estudado hoje, né? Frente às nossas necessidades e diante da eternidade. A paz do Cristo ao teu coração, que tu possas vibrar com esse elemento maravilhoso que é o amor. Oi, gente. Quanto fluido corre agora em nós, essa vitalidade que palpita em nós. Quando a gente degusta o conhecimento do Evangelho, nos trazendo um acolhimento interior, uma força, uma ternura e uma leveza. Isso é Jesus dentro de nós. É com esse sentimento tão prazeroso, tão intenso, que nos devasta no bom sentido, é que devemos abraçar a causa do bem. O bem que deve gerir o nosso dia, a nossa mente, o nosso pensamento. O bem de aqui estar em agradecimento ao Pai Maior, a Jesus, Filho amado que nos doou por nós. Aos nossos irmãos fraternos, aqui nesse planeta, necessitados de tanto amor, de união, de paz, e que nós outros aqui reunidos possamos, com esse sentimento e essa vontade interior, doar para o nosso planeta esse amor, vibrando a alegria de aqui estar, juntos e unidos, rogando a Maria Santíssima, que derrame seu manto sobre o planeta azul, nossa Gaia. Senhor Deus, quanta beleza nos permite, quanta vida, quanto tempo nos é dado para viver na plenitude. E aqui todos nós reunidos, possamos unir nossas forças, nosso amor, nossa vontade, e vibrar essa luz de amor para esse planeta Terra, que abrace todos os irmãos, todos os continentes, todas as nações, todas as chefias e governanças, para que se toquem com o toque de Jesus, para que façam melhor pela humanidade. Mas comecemos antes, irmãos, por nós mesmos.
que esse toque divino em nós nos faça seu exemplo no universo do lar, no universo do trabalho, no universo do mundo. E que toda a nossa alegria, abraçando o nosso planeta, a gente agradece a chance de aqui estar. E que o nosso tempo e o nosso fluido, a nós dado, que possamos saber administrar com zelo de quem administra o hálito, o sopro divino em nós. E rogamos ao Pai que envolva cada um de nós em seu lar, no mundo da boa energia, trazendo harmonia, serenidade, paz e amor. Saúde. E muito acolhimento. Aqueles que estão com o coração em aflito. Não se aflige, porque o jugo de Jesus é leve. Simplesmente se entregue na confiança que o Pai maior nos guia. E que todos recebam um abraço no colo da nossa Mãe Maria. E possamos refazer em sustentação para que a nossa semana seja plena do servir. Em nome do Pai e do Filho. Que assim seja. Que todos tenham um bom descanso esse domingo. Obrigada a todos por aqui estarmos reunidos em nome do Pai Maior e de seu amado Filho Jesus. Que a paz esteja conosco. Graças a Deus. Graças.